A recente eleição na Venezuela lançou uma longa sombra sobre a já frágil democracia do país. Marcada por acusações de fraude, supressão de eleitores e um clima de medo, a eleição aprofundou as divisões políticas e sociais que assolam a Venezuela há décadas. Este ensaio mergulhará na complexa situação em torno da eleição, explorando o contexto histórico, o processo eleitoral e a resposta internacional. Também examinará as implicações desta controversa eleição para o futuro da Venezuela e de seu povo. A esperança é lançar luz sobre os desafios que esta nação sitiada enfrenta e encorajar um diálogo construtivo sobre seu futuro. A ascensão de Hugo Chávez ao poder em 1999 marcou um ponto de virada na história da Venezuela. Um carismático ex-oficial militar, Chávez aproveitou o descontamento generalizado com a elite política tradicional do país, prometendo justiça social e igualdade econômica para os pobres e marginalizados. Suas políticas socialistas, conhecidas como chavismo, inicialmente tiveram amplo apoio, particularmente entre a classe trabalhadora e os pobres, que há muito se sentiam excluídos da riqueza petrolífera do país. Chávez implementou uma série de programas sociais, conhecidos como misiones, que visavam fornecer saúde, educação e moradia aos segmentos mais pobres da sociedade. Esses programas, financiados pelas vastas receitas do petróleo da Venezuela, inicialmente fizeram uma diferença significativa na vida de milhões de venezuelanos, melhorando o acesso aos serviços básicos e reduzindo os níveis de pobreza. A retórica inflamada de Chávez e seu desafio aberto aos Estados Unidos também ressoaram em muitos venezuelanos, que o viam como um defensor do mundo em desenvolvimento e um baluarte contra o imperialismo americano. No entanto, o governo de Chávez também foi marcado pelo crescente autoritarismo e desrespeito às normas democráticas. Ele gradualmente consolidou seu poder, enfraquecendo instituições como o judiciário e o legislativo. Ele nacionalizou indústrias-chave, muitas vezes com pouca consideração pelos direitos de propriedade ou eficiência econômica. O governo de Chávez também se tornou cada vez mais intolerante à dissidência, reprimindo a mídia de oposição e organizações da sociedade civil. O legado de Chávez permanece profundamente contestado na Venezuela e fora dela. Seus apoiadores o veem como uma figura transformadora que deu voz aos sem voz e desafiou a ordem estabelecida. Seus detratores o veem como um demagogo que destruiu a economia da Venezuela e desmantelou suas instituições democráticas. O que é inegável é que o governo de Chávez deixou uma marca profunda na Venezuela, polarizando a sociedade e preparando o cenário para a crise atual. Por décadas, a Venezuela foi considerada uma terra de imenso potencial. Abençoado com as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, o país desfrutou de uma riqueza petrolífera sem paralelo, especialmente durante os períodos de altos preços globais do petróleo. No entanto, essa dependência do petróleo provou ser uma faca de dois gumes, deixando o país vulnerável à volatilidade do mercado global de petróleo e fomentando uma cultura de corrupção e má gestão. Sob Chávez e seu sucessor, Maduro, a economia da Venezuela foi de mal a pior. O controle de preços e a manipulação da moeda levaram à escassez generalizada de produtos básicos, forçando os venezuelanos a enfrentar longas filas por horas, até dias, para obter itens essenciais como comida e remédios. A expropriação de empresas privadas pelo governo, muitas vezes sem compensação adequada, desencorajou o investimento e prejudicou a produtividade. A situação foi agravada pela corrupção desenfreada, com bilhões de dólares em receitas de petróleo desviados por funcionários corruptos. À medida que a economia entrava em colapso, a hiperinflação se instalou, aniquilando as economias dos venezuelanos comuns e tornando impossível para muitos comprar as necessidades básicas. A nação antes próspera havia caído em um estado de colapso econômico. As consequências desse colapso econômico
têm sido devastadoras para o povo venezuelano. Milhões foram mergulhados na pobreza, lutando para alimentar suas famílias e ter acesso a cuidados de saúde básicos. As taxas de desnutrição dispararam, principalmente entre as crianças. Os hospitais não têm suprimentos médicos essenciais, e doenças que antes se acreditava terem sido erradicadas voltaram a aparecer. A crise econômica criou uma catástrofe humanitária, deixando o povo venezuelano desesperado por ajuda. Diante de dificuldades econômicas, repressão política e um sistema de saúde em colapso, milhões de venezuelanos tomaram a difícil decisão de deixar sua terra natal em busca de uma vida melhor. Este êxodo em massa, um dos maiores da história recente, teve um impacto profundo na Venezuela e na região como um todo. A diáspora venezuelana está agora espalhada por todo o globo, com países vizinhos como Colômbia, Peru e Equador sofrendo o impacto do fluxo. Esses países, muitas vezes mal equipados para lidar com uma migração em tão larga escala, têm lutado para fornecer serviços básicos e oportunidades aos venezuelanos que chegam. Muitos migrantes se veem vivendo em condições precárias, enfrentando discriminação e lutando para se integrar em suas novas sociedades. O êxodo venezuelano também teve ramificações econômicas, sociais e políticas significativas para os países receptores. O afluxo de migrantes sobrecarregou os serviços sociais, aumentou a competição por empregos e moradia e alimentou tensões sociais em algumas áreas. Os governos da região têm lutado contra o desafio de fornecer assistência humanitária, ao mesmo tempo em que lidam com preocupações sobre segurança e integração. Apesar dos desafios que enfrentam, os migrantes venezuelanos têm demonstrado notável resiliência e determinação. Muitos encontraram maneiras de reconstruir suas vidas, contribuindo para suas novas comunidades e enviando remessas para casa para sustentar suas famílias. A diáspora venezuelana também se tornou uma defensora vocal por mudanças na Venezuela, conscientizando sobre a crise e pressionando governos ao redor do mundo a tomar medidas.